Olá, aqui é o Otávio Dalvi e hoje estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Esse vídeo é uma atualização de um vídeo mais antigo que eu já tenho aqui sobre download, instalação e configuração do QGIS. Como era de uma versão anterior, que já está em desuso, então eu resolvi gravar esse vídeo novamente, explicando principalmente as mudanças que ocorreram no processo e orientar principalmente os usuários iniciantes em QGIS qual versão e qual forma de instalação utilizar para instalar o QGIS no seu computador. Então, eu vou apresentar aqui o site de download do QGIS, vou apresentar o calendário de lançamento para dar um contexto melhor sobre como isso funciona e quais aspectos você deve conhecer antes de fazer o download e a instalação do QGIS no seu computador. Vamos então ao site do QGIS para eu apresentar essas diferenças que estão acontecendo no momento. Bom, nós estamos aqui na página inicial do site do QGIS. Logo de cara aqui nós já temos, ele informando quais são as versões atuais, 3.20 e 3.16, que é a LTR atual. Então a gente vai descer um pouquinho aqui e vai clicar em baixar agora e a gente vai verificar quais são os lançamentos. A página está em português, mas nem tudo é traduzido, então eu vou clicar aqui com o botão direito, traduzir para o português, para caso alguma coisa não tenha sido traduzida, o Chrome traduza para a gente. Então vamos lá. Para começar, os pacotes de instalação estão disponíveis aqui nessa página, para a versão 3.20, que é a versão atual, o Dense, e que foi lançada em 19 de julho de 2021, recente, e os repositórios de longa duração, que no caso é a versão 3.16, que atualmente está no lançamento 9. Aqui tem instaladores para todos os sistemas operacionais, Windows, macOS, Linux e até para Android. Então, no primeiro passo aqui, a gente vai falar sobre o download para o Windows. Houve algumas mudanças nesse sentido. O QGIS sempre teve essas duas formas de instalação. Um instalador online, através da rede OSGeo 4W, que separava 32 e 64 bits, bits ou bytes, agora eu não sei. Enfim, separava os dois instaladores, tanto para o instalador online quanto para o instalador standalone, ou autônomo, que chama. Isso aqui, a diferença principal desse é que nesse você pode fazer uma instalação avançada. No instalador pela rede da Orgel, você pode habilitar ou desabilitar algumas funções específicas que você deseja numa instalação avançada, escolher exatamente qual versão do lançamento do QGIS você quer. Quando você opta pelo standalone, você só instala realmente aquilo que foi baixado, aquela versão foi baixada. Para usuários do Windows 7, ainda está sendo recomendável usar esse modo de instalação aqui, porque a nova forma de lançamento não tem suporte para o Windows 7. Enfim, mas ainda sobre isso, se você está fazendo a instalação do QGIS e vai utilizar ele pela primeira vez, ter o primeiro contato, ou se você não é um usuário mais avançado em QGIS, eu recomendo sempre você fazer o download da versão LTR. Eu já vou explicar qual é a diferença principal, referente a lançamentos. Mas eu recomendo sempre você instalar a versão LTR mais atual, que no caso hoje é 3.16.9, que você vai fazer o download por aqui. Aí você olha o seu computador, se ele é de 32 ou de 64 bits. Vamos lá, aqui a gente vai iniciar, configurações, sistema, sobre, e ele vai me dizer aqui, ó, o meu no caso é um sistema operacional de 64 bits, baseado em x64 no caso. Se não for, vai ser de 32, baseado em x86. Aí você vai escolher aqui qual você quer instalar, 32 ou 64. No meu caso, como estou com o Windows 10, eu tenho essas duas opções aqui também, além das outras. Na verdade, eu acho que todo mundo que está acima do Windows 7 ou do Windows 8, eu acredito que isso aqui também funciona normalmente. O instalador pela rede OGL, da mesma forma, que ele vai fazer o download desse pequeno arquivo aqui, e vai ser instalado por ele.
ou fazer um instalador autônomo, né? E eu posso escolher tanto a versão 3.16 quanto 3.20. Ele não me pergunta mais se é 64 ou 32. Então, pelo que eu entendi aqui, ele não diferencia mais. Está tudo no mesmo pacote. É o sistema de instalação do próprio Windows, né, o MSI, que vai definir, né, como que vai ser feita a instalação no seu computador. Então, no caso aqui, eu vou fazer também o download do instalador autônomo da versão 3.16. Eu nem vou instalar a versão 3.20, que não faz diferença. O processo é o mesmo, só vai mudar algumas características. Vou aguardar o download aqui e já volto. Enquanto o download termina, eu vou apresentar para vocês aqui o calendário de lançamento do QGIS. Se você está aqui, você já sabe qual a função do QGIS, que ele é um software interessante, principalmente por ser de código aberto, né? E ele tem uma característica muito específica, que é ser muito atualizado. Ele tem uma base de usuários muito grande, ele tem um nível de colaboração muito alto e ele tem um calendário de lançamento de versões muito preciso e com muitas atualizações. Então, assim, resumindo, nós temos aqui o lançamento, né? Qual versão está sendo lançada. Aqui a versão de lançamento nova, a versão de longo prazo e aqui questão de congelamento, quando a versão para de ser atualizada até o lançamento dela, só para testes, data e semana, né? Vamos lá. Vamos para a nossa situação atual. Hoje nós estamos com a versão 3.16 e 3.22, desculpa. 3.16 e 3.20. No caso, nós estamos nesse pack que foi em 3.8, aqui. Nós estamos nessa situação. Nós estamos com a versão 3.16.9 e a versão 3.20. A versão 3.20, ela é a versão de lançamento, mas ela não vai se tornar uma versão LTR. Ela não vai se tornar uma versão estável como a 3.16. A próxima versão estável vai ser a 3.22. Então, a versão 3.16 ela foi lançada em 23/10/2020. Ela ficou como nova LTR, simultaneamente a 3.10, que era LTR, até o lançamento da versão 3.18, que também não foi uma LTR. Depois a 3.16 passou a ser LTR mesmo, e a 3.18 ficou como nova versão de lançamento, nova versão. Isso permanece agora com o lançamento da versão 3.20. Essas versões aqui que não são de longa duração, elas são versões de teste. Então, eles vão atualizando a versão estável ainda, gerando novos lançamentos, porém vão testando também novas versões. Até que vai ser lançada a versão 3.22, que vai ser a próxima LTR. Né? Isso vai acontecer em 22/10. Ainda assim, a versão 3.22 vai continuar concomitante com a versão 3.16 até 14 de janeiro de 2022. Então, nós teremos duas versões estáveis até essa data. Assim, não é que a 3.22 vai estar estável, mas é que ela já está garantida como versão que vai ficar. Depois disso, a 3.16 vai ser substituída pela versão 3.22 como estável e vai ser lançada uma nova versão e a próxima LTR vai ser só a versão 3.28. Então eu recomendo que você fique sempre com essa versão aqui, ó, a versão estável. Entendeu? Então, hoje você está com a 3.16, quando a 3.22 vir para cá, que você vai instalar a versão 3.22. Isso para usuários iniciantes, para quem não tem muito conhecimento sobre como funcionam instalações avançadas e que também não tem necessidade dos novos recursos lançados na versão de lançamento. Tá? Isso aqui é para garantir um funcionamento mais estável do programa. E, inclusive, eu sigo essa recomendação. Eu sempre mantenho a versão estável no meu computador. E eu atualizo ela, eu não preciso atualizar cada lançamento desse aqui.
Mas, por exemplo, eu estava com a versão 5 e agora eu instalei a 9, entendeu? Eu nem passei pela 6, 7 e 8. Mas sempre que você puder atualizar, atualiza, né? Isso aqui é sempre uma atualização de segurança, de estabilidade, não incorpora novas funções. Esse lançamentozinho aqui não incorpora novas funções. No máximo uma tradução melhorada, uma correção de erro, mas nunca novas funções. Novas funções só vêm quando troca a versão. Voltando aqui para o site de download, né? Lembrando, para quem tem o Windows 10 ou os Windows mais novos, que não seja o Windows 7, pode utilizar tanto o instalador online quanto o autônomo. No caso aqui, eu vou fazer a instalação pelo autônomo da versão 3.16. E para quem está com Windows 7, eu acho que só vai conseguir usar esses recursos aqui, né? O 64 32 bits autônomo ou 64 32 bits online. E aqui também tem como baixar as versões antigas, né? Você vem em todos os lançamentos, clica aqui para as versões anteriores e aqui você tem acesso a todas as versões já lançadas do QGIS, né? Para teste ou alguma função específica que você queira acessar, ou, por exemplo, o instalador você não achou lá no site, ele vai estar aqui. Eles mantêm todas as versões aqui nesse link. Então vamos lá para os instaladores e iniciar a instalação do QGIS. Antes de iniciar a instalação, tem uma coisa que eu acho muito importante, é que desinstalar as versões anteriores. Então nós temos aqui, eu instalei agora, só para isso, a versão 3.4, que é a versão mais antiga, e para mostrar uma diferença em relação ao 3.16. Quando você faz a instalação daquela nova forma, pelo instalador MSI, ele só instala uma versão do QGIS. Ele não instala mais aquelas duas, igual era nas versões anteriores. 3.4.10 e 3.4.10 com GraphGIS. Entendeu? Se você executar isso aqui, você não tem as ferramentas do GRASS. Se você executar isso aqui, você tem as ferramentas do GraphGIS. E ele acaba ficando um pouco mais pesado por isso. A versão atual não tem mais, então você executa já 3.16.9 independente, não tem essa opção mais de ter ou não ter o GraphGIS, mas as ferramentas do GRASS estão habilitadas sim nessa versão aqui. Então esse já é um diferencial. Você não tem mais essa diferenciação aqui entre a versão com ou sem GRASS. Antes de instalar então a versão, eu vou desinstalar tanto a versão 3.16.9. Então eu posso vir aqui no atalho, desinstalar, eu posso procurar aqui painel de controle, programas e recursos. Vou procurar aqui o QGIS. Então vou desinstalar a versão 3.16.9. Que eu vou instalar ela de novo agora, mas se ela já tiver instalada eu não consigo instalar. Terminando o download da versão 3.16, eu vou fazer também a instalação da versão 3.4. Então vou clicar para o direito, clicar aqui, desinstalar. Bom, terminando a instalação agora também da versão 3.4.10, clicar em terminar. E aí agora é o seguinte, eu vou acessar alguns caminhos do computador para poder apagar algumas pastas que o QGIS cria, né, na instalação e na utilização. Vou apagar aqui já essas pastas que ele já assumiu a maior parte, né, dos arquivos aqui, dos atalhos. Já vou apagando essas pastas. Aqui são os novos instaladores, eu vou deixar aqui por enquanto. Vamos lá. Primeiro, eu vou em deslocar o C, Program Files, eu vou procurar por QGIS. Vou escolher a pasta tanto da 3.16.9 quanto da 3.4. É obrigatório escolher essas pastas? Não. Mas
Com essa nova forma de instalação, eu prefiro uma instalação limpa e refazer todas as configurações. O QGIS ele mantém, sempre que você instala uma nova versão, ele puxa desses arquivos as configurações anteriores, né, configurações do aplicativo e as configurações do usuário também. Mas se você quiser fazer uma instalação limpa, eu recomendo que você apague essas pastas, principalmente se você vinha tendo algum problema de configuração relacionado a alguma ferramenta que vinha dando erro, e você vai atualizar para a nova versão. Se você apagar essas pastas, tende a resolver o problema. Então aqui em Program Files, já escolhi as duas. Em arquivos de programas, ele não costuma criar pasta, nem OSGeo e nem do QGIS. Ok. Agora eu vou vir aqui em descolocar o C, usuários, meu nome de usuário. E aqui eu já vou procurar pela pasta. Cadê? Ele não cria mais uma pasta aqui. Antes ele criava uma pasta aqui chamada .qgs e tinha uma outra pasta também que era criada aqui, agora eu não lembro o nome, mas não está criando mais. Agora aqui dentro de appdata, se não estiver aparecendo para você, é porque essa pasta é oculta, é uma pasta do sistema. Você pode ou digitar aqui o caminho dela, que ele vai abrir, ou mudar as configurações de visualização para que você possa ver as pastas do sistema. Uma exibição, aí aqui tem uma configuração aqui que mostra para ocultar. Aqui mostra arquivos, pastas e unidades ocultas. Aí ele vai mostrar no caso. O meu está configurado para mostrar. Então, local C, usuários, seu nome de usuário, appdata, local. Aí você vai procurar aqui por QGIS. E vai apagar essa pasta também. Vamos ver se tem alguma outra pasta relacionada com QGIS. Não tem. Tem o local logo, aqui também não vai ter. Tem o roaming, que provavelmente vai ter também, QGIS. Pronto. Apaguei. Essas são as pastas principais que armazenam algumas configurações do QGIS. Então, quando você fizer uma nova instalação, agora essa instalação vai ser 100% limpa. Então, vamos agora à instalação da nova versão do QGIS. Eu só vou executar aqui esse instalador online, só para vocês verem como que funciona. Na instalação expressa, né, instalação fácil, vamos dizer assim, você seleciona ela em avançar, você vai selecionar o que você quer instalar aqui, no caso eu vou marcar QGIS LTR, que é a versão estável, ele vai instalar 3.16 aqui no momento. Se eu marcar QGIS, ele vai instalar 3.20. Posso deixar as duas marcadas, inclusive não tem problema você instalar duas versões do QGIS simultaneamente. Você viu que eu estava com a 3.4 e a 3.16. Ele aceita, ele só não aceita dois lançamentos da mesma versão. Por exemplo, eu não consigo ter a 3.16.5 e a 3.16.9 simultaneamente. Então poderia até marcar as duas, deixar só LTR, GDAL e GraphGIS, vou deixar, que eventualmente posso utilizar. Clicar em avançar, ele vai conectar, vai pedir para aceitar alguns termos, são vários na verdade. Aqui ele já começa a fazer o download para iniciar a instalação. E a partir daí ele segue a instalação normal. No momento que eu vou cancelar, vou executar de novo e vou na instalação avançada, só para mostrar como é que funciona. E aqui pergunta da internet, fazer só o download para a instalação posterior ou instalar um arquivo que eu já baixei. No caso, nesse modo de instalação, você pode baixar sem instalar, vai armazenar esses arquivos no local e depois você faz a instalação. E aí, quando você voltar, você vem aqui instalar do diretório local que você fez o download no passo anterior.
Como eu não tenho download, eu não só quero demonstrar, vou aqui, instalar diretamente da internet. Avançar, pergunta se eu quero para todos ou só para mim. No caso aqui, como só tem um usuário, então está apenas para mim. Aqui a questão de criar ícones, área de trabalho, menu iniciar. Local de instalação, que no caso aqui ele vai criar a pasta C OGIL direto. Posso mudar também, inclusive. Aqui o nome do menu iniciar, que ele vai criar. Ele vai salvar isso primeiramente nessa pasta. Aqui ele pergunta se é conexão direta, no caso sim. Qual servidor que eu quero utilizar, no caso do download AGEO, por exemplo. E aqui ele me dá as opções de eu escolher qual versão do QGIS eu quero baixar. Aí eu posso manter. Por exemplo, aí aqui tem 3.16.91, 3.20-1. São as versões atuais. São várias outras configurações que eu posso manter. Aqui ele está... Era para mostrar mais algumas informações. Eu acho que ele está mostrando pouca informação aqui. Aqui. Visualizar completo. Caso... Categoria. Ok. Ah, tá. Aqui ele fala o que eu estou instalando. No caso aqui, o QGIS. Aqui. O texto aparece aqui, ó. QGIS, QGIS LTR. Então são as duas versões que eu instalaria aqui, na avançada. E tem também outras ferramentas que eu posso instalar aqui, de bibliotecas, enfim. Essas aqui são realmente ferramentas mais avançadas que, para quem para o usuário comum do dia a dia, não tem necessidade de fazer essas configurações aqui. E aí, quando você clicar em avançar, ele vai fazer o download desses arquivos e ainda te recomenda a instalar dependências, né, coisas que você não marcou aqui, mas que ele acha que é necessário. Então você instalaria essas dependências também. Se você marcar, ele não instala. E aí, quando você clicar em avançar, ele vai iniciar o download e depois a instalação desses arquivos. Mas eu vou cancelar, porque eu não preciso desse tipo de instalação. Então, eu vou fazer a instalação normal aqui, a versão standalone, né, autônoma. Só dá Enter no instalador que você baixou. 3.16.9, né, foi a que eu baixei. Esse instalador ele demora um pouquinho mais, como meu computador tem SSD ainda é relativamente rápido, mas ele é um pouquinho mais complexo. Ele não é um instalador, um sistema de instalação diferente. Não é igual mais aquele do QGIS, que vai dando os passos daquela forma. Você aceita os termos, né, obrigatoriamente. Perguntando se você quer criar os atalhos, e aqui é a pasta onde ele vai instalar o QGIS. E aqui pede para você confirmar que você quer fazer a instalação. Como ele é um instalador, né, vamos dizer assim, autônomo, ele não precisa de internet para fazer a instalação, o que torna a instalação um pouco mais rápida ainda. Mas esse tipo de instalador ele é um pouco mais lento mesmo. E como ele tem 1 GB, né, praticamente, então ele vai demorar um pouquinho mais. Vou pausar aqui e ao concluir a gente retorna. Pronto, a instalação já terminou. Então vou aqui clicar em finalizar. Vou abrir aqui a pasta que ele criou. E aqui nós já vemos aquela diferença, né? Tem aqui ó, o AGEO, GrasGIS, ok? E o QGIS Desktop 3.16.9. Não tem mais aquele with Gras, né? Com GrasGIS.
ou seja, automaticamente ele já está aqui com o GRAS. Então, eu vou executar ele aqui pela primeira vez. Vou executar por esse atalho aqui mesmo, que foi o que ele criou na área de trabalho. Aqui mandando eu checar, né, os novos lançamentos, quais são as diferenças desse lançamento. E aqui eu vou clicar em Vamos Começar. Como ele não encontrou nenhum arquivo de... Cliquei aqui, não era até clicar. Ele não encontrou nenhum arquivo com configurações, ele já iniciou sozinho numa tela limpa. Se ele tivesse encontrado algum arquivo de configuração, ele ia me perguntar se eu queria utilizar aquelas configurações. No caso, como ele não encontrou, ele não perguntou referente a isso. Agora nós vamos iniciar as configurações básicas do QGIS para começar a trabalhar, né? Só dar uma pincelada mesmo, como você organiza a sua tela aqui, como fica mais fácil para você trabalhar, o que você precisa saber para ajustar e otimizar o seu espaço e as ferramentas que você vai utilizar. Então vamos lá. Essa aqui é a tela inicial do QGIS, né? Não tem muita coisa de novidade em relação às versões anteriores. Se você está tendo o primeiro contato com o QGIS, eu ainda não, nesse vídeo aqui não vou explicar o funcionamento de muita coisa, de nada praticamente, né? Só uma organização e configuração inicial mesmo. Então, para começar, nós vamos ajustar o perfil de usuário. Essas versões acima da 3x permitem que nós criemos perfis de usuário. Então, qual é a vantagem de criar um perfil de usuário? É que se eu tenho um tipo de configuração, um tipo de layout para uma determinada atividade, e eu vou fazer uma atividade diferente que exige um outro layout do QGIS, eu não preciso ficar mudando aqui o meu layout toda vez. Eu posso criar a partir de um perfil, e quando eu vou fazer uma atividade relacionada àquele perfil, eu escolho aquele perfil. Então vamos lá. Então, a gente vai em configurações, perfis de usuários, novo perfil. Esse aqui eu vou chamar de perfil CAR, para trabalhar com cadastro ambiental rural, por exemplo. Ok. Quando eu crio um novo perfil, ele abre uma nova janela do QGIS, já com esse perfil carregado. Então vou fechar aqui a janela anterior, deixar só essa nova que abriu, e ele aparece aqui entre colchetes, não, chave, né? O nome do perfil. E agora, na hora que eu vim aqui, o perfil de usuário já estou nesse perfil, agora eu vou configurar o QGIS e todas as configurações que eu fizer aqui vão se aplicar só a esse perfil. Então eu vou vir aqui em opções e vamos iniciar as configurações. Primeiro aqui é mais relacionado ao tema, né, com a aparência, né, que eu vou deixar padrão. E o tema de interface também, né, se é noturno, diurno, né, aquele preto ou branco, vou deixar o padrão também. Nessa tela aqui eu não costumo mudar muita coisa. E aqui eu vou falar só sobre o que eu realmente costumo mudar, né, não sobre o que eu acho certo, o que eu acho errado. É basicamente como eu uso. Esse mostrar feed de notícia que eu tiro, verificar a versão do Pages OK. Se não exibir a tela inicial, ele não exibe aquela tela de carregando, né? Eu prefiro deixar que exiba, então eu não marco essa caixa. Quando eu abrir o QGIS, ele vai me mostrar o que tela. Essa tela aqui que ele está, com novidades, tal, um projeto modelo. Ou ele vai me mandar um projeto em branco, né? No caso aqui eu deixo para ele me mostrar um projeto em branco. Lembrando que igual aqui no meu notebook, a tela não costuma caber tudo aqui, ó. Quando está assim, que você não consegue ver o botão do OK lá embaixo, se você botar o cursor do mouse aqui, quando ele fica uma setinha para cima e para baixo, der 2 cliques, ele automaticamente enquadra a janela na sua tela e você volta a ver o botão do OK. Mas eu não vou clicar aqui no OK até terminar todas as configurações. Eu vou pulando aba por aba, chegar ao final eu clico aqui no OK.
essas opções aqui realmente eu deixo marcado, ok. Sistema aqui eu também não mudo nada. Sistema de referência de projeção. Isso aqui é uma das coisas mais importantes, né? O SRC. No caso, eu vou deixar essa caixinha aqui marcada. Não, vou escolher um projeto para padrão, porque aqui eu uso o 31984, que é o Cirrus 2000 TM24 Sul. Então já pesquiso aqui pelo 31984, marco aqui, ele já mostra aqui a área que esse sistema de projeção aqui ele cobre, né? A área indicada para a utilização dele, e vou dar OK. Então só vim aqui, ó, cliquei aqui, pesquisei, eu posso pesquisar pelo nome também. Um espaço aqui, Cirrus 2000, posso escolher depois o TM Zona 24 Sul, 31984, ou eu posso digitar diretamente aqui 31984, que eu já sei de cor o daqui. Pesquisei aqui, selecionei aqui embaixo, cliquei em OK. Agora, o SRC para novas camadas, eu peço para ele perguntar. O que acontece? Se eu adiciono uma camada no QGIS, que ela já tem um sistema de projeção, né, um arquivo PRJ carregado, né, ou QPJ ou PRJ, carregado junto com os arquivos shape, por exemplo, ou se é um KML que já vem com o sistema de projeção, ele já vai carregar automaticamente sempre. Sempre que ele já tem um sistema de projeção, o QGIS vai carregar automaticamente naquele sistema de projeção, aquela camada. Se ele está sem, se eu marcar aqui, ele vai deixar desconhecido. Se eu marcar aqui, ele vai usar o que eu defini aqui no projeto. Mesmo que aquele SRC não seja o correto, ele vai usar. Ou se eu marcar aqui, ele vai usar esse aqui, né, no caso, que é o padrão. Então eu sempre deixo aqui, ó, perguntar. Perguntar qual SRC eu quero utilizar. Se o arquivo não tem um SRC definido, ele vai me perguntar qual SRC que eu desejo utilizar. E aqui eu vou definir como padrão, mais uma vez, o 31984. Marquei aqui 31984, é o meu padrão. Mas se a camada não tiver um SRC definido, ele vai me perguntar se realmente eu quero utilizar esse ou se eu quero escolher outro. Transformações eu vou configurar, fonte de dados. Aqui eu costumo mudar isso aqui para a vista de tabela sempre. Não gosto de usar a visualização de formulário na tabela. O resto eu deixo como está. Ok. Renderização também não mexo, mas relacionado a imagens, raster. Tela e legenda. Aqui, essa ferramenta de seleção, quando você seleciona uma feição na tela do QGIS, ela vai ficar numa cor destacada. No caso, por padrão, vem amarelo. Só que esse amarelo é muito forte e ele não é translúcido, não tem transparência, você não vê o que tem por baixo da seleção. Então eu gosto sempre de ver o que tem por baixo, então eu costumo ajustar isso aqui para entre 30% e 40%. Ok, ele vai ficar com essa transparência aqui. Clique duplo aqui na camada, vai abrir propriedades da camada. As outras configurações também deixo padrão. Ferramenta de mapa, cor de destaque, mesma coisa. Só que eu vou mudar aqui mais uma vez para 35%. A diferença da cor de destaque é o seguinte. Quando você usa a ferramenta de identificação de feição, que nem está aqui na tela ainda. Ah não, está aqui. Isso aqui, quando eu uso essa ferramenta para identificar que eu vou ver os atributos, tanto geográfico quanto de texto, né? Ela fica destacada enquanto ela está sendo identificada. Então eu gosto de usar uma transparência também, ele já vem com a transparência padrão, mas eu gosto de aumentar um pouquinho essa transparência, reduzindo aqui para 35% de opacidade. Para mudar isso aqui, tanto na legenda, é só clicar na cor. Clicou na cor, ele já abre essa tela e você muda. Sempre que tem uma cor adicionada, você tem a possibilidade de fazer isso. Cor da linha de medida. Isso aqui é só da ferramenta de medição, que é essa ferramenta aqui, para medir a área, linha, o ângulo. Então ela tem uma linha marrom, eu deixo essa cor padrão aqui mesmo. Casas decimais 3, né? Depois a vírgula. Manter a unidade base, eu sempre deixo. Por exemplo, se a unidade minha de área é metros quadrados, se eu marcar essa caixinha aqui de manter a unidade base, não importa se eu meço uma área de 1 km², ele vai sempre me exibir
essa área em metros quadrados. Ele nunca vai converter automaticamente para quilômetros quadrados. Se eu desmarcar, se eu medir uma área muito grande, ele vai me converter essa medição para quilômetros quadrados. E quando você converte para quilômetros quadrados, você perde informação aqui nas casas decimais, que passam a corresponder a valores muito mais altos do que fração de metro. Então, deixo desmarcado, por mais que o número fique grande, mas eu consigo saber o valor exato, e não só uma aproximação, um arredondamento. Essa aqui também não mexo, em cores também não mexo. Digitalização. Não suprima a janela depois da criação, ou seja, se você desenha uma feição aqui no QGIS e terminou de desenhar, ele já abre para mim a tabela de atributos para eu preencher o atributo. Se eu marcar essa caixinha, ele não vai abrir. Só vou ter que acessar aqui pela tabela de atributos para poder, ou por outras formas, né, de acessar o atributo para poder preencher. Então, muitas vezes é interessante, você já quer preencher logo. Se você não quiser preencher, é só dar OK, não tem problema. Mas eu deixo desmarcado para ele sempre me mostrar essa janela quando eu termino de desenhar uma feição. Reutilizar, eu deixo marcado, porque sempre que eu preencho um atributo, com frequência, desenho várias camadas, e o atributo é igual ou similar, ele já me traz esse atributo pré-preenchido. Eu posso mudar ou posso apagar. Então, assim, se eu estou desenhando vários trechos de estrada, desenho um trecho, outro trecho, outro trecho, e o atributo é sempre o mesmo, estrada, por exemplo. Se eu deixar isso aqui marcado, ele sempre já vai trazer esse formulário, né, essa janela aqui de formulário, com esse valor pré-preenchido, e eu só dou OK. Então, isso facilita um pouquinho para trabalhos repetitivos. Linha ao digitalizar. Isso aqui é quando a gente está desenhando uma nova camada, uma nova feição no QGIS. Então, ele mostra uma linha e um preenchimento. Aqui a linha está com um pouquinho de transparência. E eu prefiro que ela venha preenchida mesmo. Então, marco aqui, opacidade 100%. Espessura, eu vou aumentar aqui para 3, 4 na verdade, porque eu uso isso aqui para gravar tutoriais justamente. Então é bom que essa linha esteja um pouquinho mais grossa. Já o preenchimento aqui está em 12%. Eu vou aumentar para 20%. Então quando eu estiver desenhando, eu vou ver uma linha grossa com espessura 4 e um preenchimento quase transparente. Não marco essa caixinha para não atualizar o elástico, então sempre que eu vou desenhando ele vai atualizando a borda e durante a edição, no caso, se eu movo um ponto, se eu marcar essa caixinha, ele só vai atualizar essa borda depois que eu salvar. Se eu deixar desmarcado, sempre que eu for editando ele já vai atualizando. Deixar marcado é bom para você ver o que se mudou. Se você deixar marcado, ele fica lá um elástico marcando o que era original e você vai redesenhando o novo desenho. Então você sempre tem a referência de qual que era o original, se você deixar isso aqui desmarcado. Marcado. Desmarcado você perde essa referência. Mas eu não gosto muito dessa função não. Isso é particularidade. Aderência. Antes eu tinha como escolher aqui vértice e segmento. Agora eu tenho que escolher um deles apenas por padrão. Então eu vou deixar para vértice. Esses tamanhos aqui eu costumo utilizar 15 nos dois. Tanto ao vértice, tanto a padrão quanto para vértice. É a unidade pixels mesmo. Eu deixo desabilitado por padrão e habilito só quando eu vou utilizar. Porque agora as ferramentas de aderência a gente vai adicionar ela aqui na tela depois. Então eu posso habilitar e desabilitar ela de maneira muito fácil. Então eu não preciso deixar ela habilitada por padrão. E se você estiver trabalhando com camadas WFS e a aderência estiver ligada, ele às vezes costuma travar porque ele tenta carregar a aderência em todo o arquivo. E por ser um arquivo WFS, ele é um arquivo muito pesado, que trabalha online. Então você acaba travando o QGIS por deixar a aderência habilitada para arquivos que vêm da internet, WFS. Exibir dicas, que ele vai aparecer um rótulozinho indicando em qual camada eu estou aderindo. Aqui ativar a atração a elementos invisíveis, ou seja, se eu não estiver vendo uma camada e ela estiver configurada para ser aderida ali nas configurações, ele vai aderir a ela, mesmo que eu não esteja vendo. Então eu deixo desmarcado porque, assim, se eu não quiser que ele
faço aderência a uma determinada camada, eu desmarcar ela já resolve, desabilitar a visualização dela já resolve isso. Mostrar marcador de vértice, aqui eu deixo padrão, o resto aqui eu deixo padrão mesmo. Layouts não precisa mudar, GDAL também não, variáveis, isso aqui são configurações mais avançadas. Rede, só se você usa proxy, é interessante você configurar o proxy aqui, consulte o administrador do sistema, caso você não saiba como configurar um proxy. Mas aqui basicamente você vai ter que colocar um IP e uma porta. Aí é o mesmo do computador, né? Você pode deixar aqui default, que é o mesmo do computador. Ou se você tiver que configurar aqui no QGIS, você escolhe o tipo de proxy, provavelmente HTTP, mais comum. Se tiver login e senha também, você inclui aqui login e senha de autenticação desse proxy. Para empresas, instituições públicas, costuma ter proxy. No meu caso aqui eu não tenho, então deixo desabilitado. Aqui já algumas configurações avançadas, configurações de programação aqui dentro do QGIS. Ele permite você configurar, já fazer programação mesmo, né, edição de código aqui dentro do QGIS já. Tem também o terminal Python para você executar algumas funções específicas. Bom, basicamente são as configurações. Agora eu vou clicar em OK. Ele aplicou as configurações. E agora nós vamos organizar aqui o nosso painel, nossos painéis e nossas barras de ferramentas. Para começar, eu já vou desmarcar esse painel navegador, que para esse perfil aqui que eu estou configurando, eu não uso esse painel de navegação. Então, eu vou fechar ele e vou deixar só o painel camadas por enquanto. Agora eu vou reposicionar aqui as ferramentas e vou habilitar e desabilitar as ferramentas que eu vou utilizar. Então, para habilitar e desabilitar essas ferramentas que estão aqui no painel, eu clico aqui com o botão direito, em uma área cinza dela, ele vai me mostrar esse menu aqui. Então eu desmarco o que eu não quero que apareça, por exemplo, ajuda, não uso, barra de ferramenta de gerenciamento de fonte de dados não utilizo, complementos não utilizo, base de dados também não utilizo, ferramenta de aderência eu utilizo, digitalização avançada eu utilizo, gerenciar camadas eu utilizo, que é esse aqui, mapa de navegação sim, raster não, rótulo, vetor e web não utilizo normalmente. Agora eu vou organizar aqui para o meu uso, né, da forma que eu gosto de utilizar. A que eu deixo em destaque aqui, a primeira, essa aqui, que é a fonte de dados. Como ela está aqui no canto, eu não consigo arrastá-la direto para cima, tenho que tirá-la daqui e jogá-la para cima. Basicamente funciona assim, aqui ao lado esquerdo ou em cima de todos os conjuntos de ferramenta, né? Esse aqui é um conjunto de ferramenta, esse aqui é outro conjunto, esse aqui é outro conjunto. Eu tenho esse pontilhado. Quando eu passo o cursor sobre esse pontilhado, ele aparece essa cruzinha, esse cursor em cruz, e eu clico e arrasto e eu posso reposicioná-lo. Então, nesse caso aqui eu não consigo jogar direto para cima, eu tenho que arrastar um pouquinho assim e jogar. E aí eu vou ordenando. Por exemplo, aqui eu gosto desse aqui, que fica aqui na esquerda, que é o de edição de camadas, que com esse perfil de car, as ferramentas que eu mais uso estão aqui e aqui. Então eu deixo elas aqui mais próximas. As ferramentas de seleção, eu vou jogar aqui para cima. As de identificação também, então primeiro identificação, depois seleção, depois navegação. E aí quando não cabe tudo aqui na tela, ele mostra essas duas setinhas, que quer dizer que tem mais ferramentas escondidas aqui nesse conjunto. Como são ferramentas que eu uso menos, não tem problema elas ficarem ocultas. Agora eu vou jogar esse aqui de edição avançada para cima, depois aderência e depois gerenciador de projeto, né? Novo projeto, salvar o projeto, novo compositor de impressão. Essa é a minha configuração padrão. Mas antes eu vou instalar mais alguns complementos que habilitam mais ferramentas. Na verdade eu vou instalar um complemento aqui, é bom que demonstre para vocês como que faz a instalação de complementos.
Então, vou vir aqui em configurações, gerenciar e instalar complementos. Vou aguardar ele carregar. E vou aqui em tudo, né? Ele carregou 739 complementos para mim. Então, vou aqui pesquisar em tudo e vou pesquisar pelo lat long. Só digitar lat, espaço, ele já demonstrou aqui para mim qual que é. Já encontrou na busca. Selecionei ele. Vou vir aqui em instalar complemento. Vou aguardar a instalação, que é bem rápida. Instalado com sucesso. Ok? Ele cria um conjunto de ferramentas aqui relacionado a esse complemento. Eu vou reposicionar aqui. E aqui também, ó, por exemplo, ele ficou oculto e tem ferramentas dele que eu quero que apareça. E tem umas ferramentas aqui que eu não utilizo tanto nesse conjunto aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no ajuste desse de baixo, vou subir ele até aqui. E aí eu tenho as ferramentas que eu mais utilizo dos dois aqui. E aqui as que estão ocultas eu utilizo menos, mas se eu precisar elas ainda estão aqui. Agora eu vou fechar o QGIS e abrir novamente para ele já abrir com essa tela para aplicar todas as configurações que eu acabei de fazer. Então fechei, vou abrir aqui da pasta, QGIS Desktop 3.16.9. Abriu rapidinho, já abriu com todas a organização com o estilo, já abriu aqui no meu perfil que eu criei. Abriu aqui o sistema de projeção que eu defini como padrão. Tem algumas configurações que eu posso fazer aqui também no projeto, né, propriedades do projeto, mas isso aqui só se aplica ao projeto salvo. Então, por exemplo, se eu criei um novo projeto, quando eu vou salvar ele, aí as configurações que eu fiz aqui em propriedades desse projeto, elas vão se aplicar. Por exemplo, sobre camadas, né? Camadas que eu quero que sejam identificáveis ou não, camadas bloqueadas, eu posso bloquear algumas camadas para elas não serem removidas. Aqui eu posso dar nome ao projeto, o perfil de seleção também eu posso mudar aqui, se eu uso caminho relativo ou absoluto, ou medição para o elipsoide de medição padrão, por exemplo. No caso aqui eu vou deixar planimétrico. Mas isso aqui são configurações que a gente deixa no projeto. Então, se eu abrir um projeto em branco, do zero, as configurações que eu fiz aqui não se aplicam ao novo projeto aberto. Só aquele projeto que eu já criei por aqui e salvei, né, através desse botão, salvei o novo projeto. Então, basicamente era isso de configurações iniciais. Eu vou fazer mais vídeos também referente a essas ferramentas, como utilizar elas, mas já tem muito vídeo aqui no canal falando sobre isso, utilizando versões anteriores do QGIS, mas que não mudou muita coisa de lá para cá, referente ao uso das ferramentas. Esse complemento aqui que a gente acabou de instalar, o Lat-Long Tools, também eu tenho um vídeo completo sobre ele aqui no canal, ensinando a configurar e utilizar esse complemento, que hoje para mim é um dos complementos que eu mais utilizo, de complementos adicionados ao QGIS, né? Não fora as ferramentas nativas. Bom, para o vídeo de hoje era só, já ficou muito longo, é um contato inicial com o QGIS mesmo, para quem quer instalar e evitar ter problemas de configuração, de utilização do programa no primeiro contato. Depois, se você quiser aprender um pouco mais, acompanhe os outros vídeos que tem aí no canal e aguarde também que vou lançar mais vídeos relacionados à utilização do software em geral. Por enquanto é só, então. Agradeço a atenção de todos vocês. Se você ainda não é inscrito, inscreve aí no canal, curte o vídeo, encaminha ele também para aquele seu amigo que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. E volta e meia eu estou postando conteúdo aqui no canal e respondo dúvidas também relacionadas aos vídeos. Se você se inscrever no canal e deixar um comentário aí, eu consigo te responder, tentar tirar sua dúvida. Muito obrigado e até a próxima.